Oi, se você não me conhece, eu me chamo Tawane e esse é meu canal Tawane Entre Páginas. E aqui eu venho falar com você sobre uma das maiores paixões da minha vida, que é a literatura. E se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha, que eu tô começando agora aqui, vai me ajudar muito. Eu quero trazer para vocês tudo sobre o que eu leio, sobre esse mundo da leitura. E hoje eu vim trazer para vocês os meus lidos do mês de março. Então, vem comigo! Nesse mês de março, eu consegui ler 6 livros. Esses foram os livros que eu li no mês de março e eu vim mostrar um pouquinho de cada um para vocês. Eu vou começar esse vídeo mostrando para vocês cada um na ordem em que eu li, desde o primeiro que eu li esse mês até o último que eu terminei agora. E esse mês eu quis começar com Entre Quatro Paredes, que é um thriller psicológico que vai falar aqui sobre relacionamento abusivo de uma forma que é totalmente diferente, tá? Então, aqui você vai acompanhar a personagem, a Grace, onde ela vai acabar encontrando o marido perfeito. Ela tem uma irmã que tem síndrome de Down, então, assim, a vida dela é aquela irmã, e ela quer proteger aquela irmã, por isso ela nunca entrou em um relacionamento, e esse marido vai aparecer na vida dela perfeito. Ele vai cuidar dela, cuidar da irmã dela, até a página 2. Aí, depois da página 2, você vai conhecer o verdadeiro homem com quem Grace se casou. Então, é um livro extremamente bom. Eu gostei muito dele. Tem muito gatilho. Com certeza, esse livro é de muitos gatilhos. Então, aqui a gente vai ver abuso psicológico, tá? Físico também. Todos os tipos de abuso tem esse livro aqui. A gente vai acompanhar a Grace, vamos acompanhar o casamento dela, desde o sim, antes do sim, desde que eles se conhecem, até o final, que é assim, ó. Eu gostei muito desse livro, é muito bom. Recomendo vocês a lerem. Lembrando que tem que olhar os gatilhos, tá bom? Depois de Entre Quatro Paredes, eu queria um livro mais leve. Então, assim, leve, mas nem tanto. Porque o livro que eu escolhi, que é O Ar que Ele Respira, é muito bom, porque é da Brittany. Então, assim, é uma das minhas autoras de romance preferidas da vida. Mas, ao mesmo tempo, os livros dela têm uma carga emocional grande, mas é muito bom de ler. Então é fluido, você se identifica com a mocinha. Então aqui acontece muita coisa. Então aqui a nossa personagem principal vai estar passando pelo luto de perder o seu marido. A gente vai acompanhar ela e a filhinha após a morte do seu marido, indo à casa da sua mãe, mas a sua mãe é completamente disfuncional. A gente vai entender desde o começo que a sua mãe é disfuncional. Então ela prefere, pro bem dela e da filha dela, voltar à casa onde ela morava com seu marido e com a sua filha, para tentar recomeçar a vida. E quando ela volta, o caminho dela vai cruzar com o caminho do cara mais turrão da cidade, do cara mais difícil. Todo mundo olha, vê ele como um monstro, e o caminho dela vai cruzar com o dele. E a gente vai entender, e o livro vai mostrar, que esse personagem também é um personagem muito quebrado, também está passando pelo luto, e um luto assim, que acabou com a vida dele, acabou com tudo de bom que ele tinha, ele perdeu tudo que ele tinha. E o caminho dos dois vai se encontrar, e a gente vai acompanhar a evolução desses dois, e é a coisa mais linda do mundo. Eu amei, esse livro é perfeito. Eu sou suspeita a falar, porque tudo que essa autora escreve, eu leio, então eu recomendo você ler, é muito, muito bom. Logo depois dele, como eu não aquieto meu coração, eu precisava de outra leitura tensa e intensa, eu fui para O Último Adeus. Esse livro, ele vai tratar o suicídio, ele vai tratar a depressão, ele vai tratar coisas profundas. Então, é um livro que também recomendo muito dar uma olhada nos gatilhos. Não é para todo mundo que eu indico esse livro, tá? Porque é um livro com muito gatilho, então aqui é sensível. É muito sensível. O que eu achei desse livro? Eu amei. Foi 4 estrelas. Só tem um porém. Eu tive que intercalar esse livro. Eu não sou do audiobook, tá? Não gosto muito de ouvir audiobook. Não consigo me concentrar no audiobook. Porém, teve momentos desse livro que eu tive que ler junto com o audiobook acompanhando, porque estava cansativo para mim.
porque é descritivo, ele não é um livro que tem plots, não é um livro que você vai ficar esperando para saber o que vai acontecer, não é um livro assim. Mas é um livro carregado emocionalmente, e é um livro onde tem bastante descrição. Por conta dessas descrições, eu acabei cansando um pouco a leitura. Então eu tive que ter essa ajuda do audiobook para não travar na leitura. Mas eu recomendo demais, mas não é para todas as pessoas, porque tem essa questão do suicídio, tem essa questão da depressão. É uma questão bem abordada aqui. É isso, eu recomendo, mas toma cuidado, vai com calma, mas é uma ótima leitura. As páginas desse livro são escritas, a diagramação dele é uma diagramação em azul caneta. Então, a cor da diagramação é azul caneta. Me incomodou um pouquinho, eu não vou mentir, mas porque não estou acostumada. Então, dependendo da luz do meu ambiente, aquilo estava me incomodando um pouquinho. Mas até certo ponto, até a minha vista acostumar, eu acostumar. Depois que eu acostumei, foi tudo bem. Mas como eu também fiz a leitura no Kindle à noite, não teve tanto problema. Então, recomendo com aquelas ressalvas. Após o Último Adeus, que foi uma leitura assim bem pesada emocionalmente, eu falei, agora eu quero pegar um livro fluido, rápido, que me prenda desde o começo até o fim, eu não pare e eu não precise pensar muito. O que eu fui? O que eu fiz? Eu fui de Freida, porque aqui, olha, tá até de ponta cabeça. Fui de Freida, porque vamos ser sinceros, Freida não tem erro para quem quer um livro fluido, um livro que te prenda. E, gente, sinceramente, eu já li No Caminho da Empregada, O Segredo da Empregada, de Freida. E agora lemos O Namorado. Então eu já li 4 da Freida. Confesso que não é uma autora assim que eu ame de paixão. Gosto bastante, mas não é uma autora que eu ame de paixão, tipo King. Eu gosto muito dela, mas não é um Stephen King da minha vida aí, não é. Mas assim, o que eu achei desse livro? Eu gostei bastante de todos os que eu li, que foram 4 dela, foi o que eu achei melhor, porque eu não estava esperando o final. E eu me envolvi junto com a personagem, então eu quis acompanhar, aqui a gente vai acompanhar a personagem principal em busca de um relacionamento por um Tinder da vida. Logicamente que não é Tinder o nome aqui, eu esqueci o nome do aplicativo de relacionamento aqui, mas é um Tinder da vida. Então ela vai ir para esse aplicativo de relacionamento para conhecer vários caras, e ali ela vai ter péssimos encontros, até que um desconhecido vai encontrar com ela e vai tirar ela de uma emboscada ali, que ela mesma entrou em um desses encontros, e aí ela vai simplesmente querer encontrar ele de novo, e acaba encontrando com ele em um tempo distante depois, em outra ocasião constrangedora, e aí ela vai engatar um relacionamento com esse desconhecido, que por acaso é um médico, após ter acontecido o assassinato da sua melhor amiga. Que esse namorado, esse médico, pode ser um suspeito. E aí a gente vai acompanhar aqui todo o desenrolar desse livro, que eu gostei bastante. Então, dos 4 que eu li, esse foi o meu preferido. E aí eu fiquei um tempo meio assim, eu não quero criar conteúdo no momento, eu quero simplesmente pegar um livro e ler, sem pressão, sem ter que terminar o livro e criar um conteúdo, sem ter que falar sobre isso, porque tem momentos na nossa vida que a gente precisa respirar, porque senão a gente cai numa ressaca literária e a gente não sai. Então eu falei assim, eu li esses 4 livros nesse momento em que eu estava frenética e muita coisa na minha cabeça. Eu falei, agora eu quero ler um livro para mim, sem nada, só para mim. Sentar e ler, sem criar conteúdo, sem pensar muito, simplesmente um livro que me agrade, que me faça feliz e que seja o estilo que eu gosto também. Então, eu resolvi ler depois daquele verão. E depois que eu li ele, eu sempre faço isso. Depois que eu leio um livro, eu vou pesquisar um pouco sobre o que as pessoas acharam, principalmente influencers que eu sigo. Eu não faço antes porque eu não quero correr o risco de pegar spoiler. Então eu li ele e depois fui ver. E vi que muita gente não gosta dele por conta do plot e por conta do final. Sinceramente,
eu não gostei também do final, assim, não do que aconteceu, mas do plot e tudo mais. Não foi o meu preferido. Mas, assim, o livro inteiro recompensa, porque o livro inteiro é muito gostoso de ler. Então, para um livro que eu peguei e quis ler só para passar o meu tempo e sem me preocupar com nada e ser gostoso, eu me senti dentro desse livro. Eu me senti junto com aqueles personagens naquele lago. Eu me senti amiga daquela personagem, eu me senti acolhida por eles de uma certa forma. Então não tem como eu falar assim que eu não gostei, que eu gostei muito dele. Então, por mais que esteja aquele prot que foi um pouquinho, ai, não é tão legal aquele tipo de prot, mas o livro inteiro compensa aquilo. Então eu gostei muito, assim, eu fiquei de coração aquecido com esse livro. Esse livro me tirou, assim, profundas reflexões sobre adolescentes e sobre a vida adulta também. Então eu gostei muito. Nossa, olha, meu queridinho, porque não dei 5 estrelas, dei 4, mas assim, meu protegido, gostei dele sim, demais. E como podemos ver, eu não tive, desses 5 livros aqui, eu não tive nenhum 5 estrelas. Amei todos, mas nenhum foi 5 estrelas. Aí entrou um aqui, né, que é o último, que com certeza é 5 estrelas. Que é Flores para Algernon. Gente, que livro bom. Assim, que triste. Eu demorei um pouquinho mais para ler ele do que os outros, tá? Então, eu não sei nem o que falar sobre ele direito, porque eu ainda tô, como eu terminei hoje, eu ainda tô raciocinando esse livro aqui. Então aqui a gente vai acompanhar o personagem masculino, Charlie, em que ele tem um problema mental, ele não aprende nada. O livro mesmo retrata, ele se retrata assim como retardado. Esse é o termo que ele usa para ele mesmo. E tantas outras pessoas, personagens nesse livro, usa para descrever Charlie como retardado. Então, assim, quando ele vai fazer esse experimento científico, uma cirurgia para ele ficar inteligente, e essa cirurgia vai dando resultado ao longo dos dias, a gente vai seguindo ele redescobrindo a vida dele, sobre o trabalho dele, sobre as pessoas que ele achavam ser amigos dele, sobre tudo que ele descobre, todas as coisas que estão ali à sua volta, e ele vai se redescobrindo, e os momentos, o que mexeu muito comigo foi os momentos que ele começou a perceber o que nós, leitores, já havíamos visto, que os amigos dele não são tão amigos assim. Então, a gente vai acompanhar ele escrevendo, porque o livro ele vai ser escrito por datas, então ele vai escrever relatórios para os médicos cientistas. Então, os médicos cientistas pedem para ele escrever relatórios a cada dia, e a escrita dele vai sendo uma escrita toda errada. Então, ele escreve de uma forma errada, ele não sabe escrever, ele escreve de qualquer forma. Então, assim, a gente vai acompanhar ele melhorando, a gente vai acompanhar ele se tornando uma pessoa inteligente, a gente vai acompanhar ele descobrindo que algumas pessoas que ele achavam ser não eram. Isso a gente já vê no livro. Antes dele, a gente descobre que essas pessoas não são amigas dele. E quando ele descobre que realmente essas pessoas não são amigas, estavam rindo dele, dói. Dói Ai, gente, como dói ver quando ele ainda não tem essa noção das coisas. Ele fala, e ele diz, ele é muito amigo meu, e você tá vendo que não é amigo dele, e dá vontade de você pegar ele pelo braço e falar, e abraçar ele. Ai, gente, que tristeza. Nossa, que tristeza. Eu não sei nem como falar para vocês, aguou meu olho, eu não sei nem como falar para vocês. Então, eu amei esse livro. Amei, amei, amei. É muito bom. 5 estrelas, favoritado, amei. E, gente, esses foram os 6 livros que eu li agora no mês de março. Conta aqui pra mim se você já leu algum desses aqui e quais você leu agora em março, eu quero saber. Deixa seu comentário aqui e não esqueça de deixar o seu joinha,
tá? De deixar um comentário aqui pra mim, se inscrever no canal, que eu vou ficar aqui, vou estar trazendo pra vocês os livros que eu li. Eu quero trazer vlog, eu não tô trazendo, gente, porque eu falei no outro vídeo que eu queria trazer vlog, né, das minhas leituras pra vocês. Porém, eu comecei a escrever o meu livro, e eu tô entre ler e escrever, então assim, ai, é uma correria. Fica aqui comigo se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de assunto, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, e é isso, gente, beijo, até o próximo vídeo.